Pesquisadores, uma pesquisa, na verdade, descobriu que gamers fazem sexo. Fiquei chocado. Eu fiquei chocado que você, um sujeito casado e quase pai de família, usa o termo gamers. Qual o problema de usar o termo gamers? Uma pessoa que tá ficando careca só de um lado da cabeça não pode usar termos tão... Who's speaking? Eu estou totalmente careca, eu não uso o termo gamers. Eu chamo de garotos vagabundos que não têm o que fazer e passam um dia de frente para o computador e ou televisão. Vocês são tudo tiozinho, ranzinza, chato. Pelo amor de Deus. Deixa os moleques em paz. Na verdade, o título da notícia, não vou enganar, não é isso. O título da notícia é que jogadores de Xbox são melhores na cama do que os de PlayStation e Wii. E eu acho que o mais triste é que isso serviu de muita... Deve ter servido muito para quem joga Xbox, para jogar na cara dos amiguinhos que jogam outras plataformas que eles... Uma pesquisa diz que eles são melhores na cama. Então é triste saber para que foi usada essa matéria já de antemão, mas tudo bem. Porque no fim o resultado é patético de qualquer jeito. Na soma, só 11% foram classificados como excelentes, 27% como bons, 26% como mediano e 20% como decepcionantes. Você disse que o resultado da pesquisa é ridículo, mas a ideia da pesquisa já é ridícula o suficiente. É a mesma coisa assim. Quem compra Xbox é essa barrinha aqui, excelente. Quem compra PlayStation é um pouco menorzinho. Pessoas normais têm uma barra assim, mas tudo bem, não importa. É irrelevante, cara. Mas eles compararam esses dados com dados da população em geral? Porque eu tô achando que esse dado é o dado da população em geral. Mas esse que é o problema dessas pesquisas feitas por empresas, blá blá blá, que nunca tem uma bibliografia para você pegar e comparar exatamente isso, por exemplo. Tem que comparar também com jogadores de Game Boy, Game Gear, Genesis, PS3, Neo Geo, Game Boy, Master System, Master System 1 e 2, Nintendinho, Super NES, Nintendinho, Super Nintendo. Tá. É que as pessoas de Master Super System, jogo. Master System, Neo Geo, Nintendinho já devem ter uma performance um pouco melhor devido ao Viagra que eles precisam. Pong de Bilboquet deveriam ser entrevistados. Mas eu realmente fiquei curiosa para saber qual era a razão dessa pesquisa. Não, você não sabe, mas existem. O mundo hoje em dia da molecada é dividido. Molecada nada, que tem muito velho jogando. O povo da nossa cidade, a maioria tá jogando. Que é dividida entre qual a plataforma que você usa para jogar. Tem os caras do Xbox que brigam com os caras do PlayStation, que brigam com os caras do Wii, e tem os caras do PC. O que eu acho engraçado é que quem joga no computador é quem tem a pior performance. Porque quem joga no computador, ele faz outras coisas no computador além de jogar. Então o cara não deve sair da frente do computador nunca. É que ele deve acabar, ele tá jogando. Quando a mulher dele vai dormir, ele liga no redtube.com. Então, mas aí a performance dele devia ser melhor e não pior. Não, porque ele já se resolve. Aprendizagem por observação. Não. Isso, aliás, já tem uma pesquisa aqui que diz que é sim. Eu vou caçar isso, mas eu li outro dia que tem uma certa evidência de que quando os caras assistem muito um filme pornô, a performance deles é melhor. Porque eles aprendem. Eu recomendo a leitura de um texto antigamente da internet chamado Gozei no meu Dreamcast. E ele discorre sobre exatamente o que. É claro que ele é metafórico, certo? Não, ele é bem literal. É um rapazote pedindo ajuda a um fórum que ele gozou no Dreamcast. E a mãe tá achando ruim que tá um cheiro de queijo no quarto dele. Procurem e leiam, ele ainda existe. Eu conheço gente que fez isso no teclado e aí gastou uma caixa inteira de cotonete na tentativa pífia de tentar limpar, porque é impossível. Eu imagino que seja impossível limpar isso. É tipo você imagina, né, Fafá? Você nunca passou por essa. É tipo torradeira. Se você eu diria. É tipo torradeira. Não tem como limpar uma merda de uma torradeira. Só infinitas baratas conseguem limpar uma torradeira por dentro. Tem um cara da Universidade de Berkeley, na Califórnia. O nome dele é Michael Kosinski. E ele fez uma pesquisa que é bacana. Ele fez um logaritmo que cruzava informações
das páginas do Facebook das pessoas a informação principalmente dos likes, o que a pessoa curtia de página, de pessoa, de foto, de etc. E esse software, esse logaritmo era capaz de prever traços de personalidade e de comportamento dessas pessoas. E previa, assim, com uma probabilidade assustadora. A pesquisa foi feita com 58.466 voluntários, ou seja, muita gente. Cada voluntário tinha uma média de 170 likes de página, e ele usou, então, estatísticas para determinar se esses likes que as pessoas davam era preditor de variáveis pessoais. Aí, no resultado, tem coisas do tipo assim: o software era capaz de prever a raça, a etnia, né, e o gênero do usuário com 90% de acurácia. Era capaz de prever religião, filiação política e orientação sexual com mais de 80% de acurácia. Ele classificou, por exemplo, as pessoas entre democratas e republicanos com 80% de acurácia. Era capaz de prever se a pessoa bebia, usava drogas ou fumava com 60% de acurácia. E até se a pessoa tinha tido os pais divorciados antes dos 21 anos de idade. É a primeira coisa que realmente me impressiona isso aí, porque saber qual a filiação política dela, segundo o que ela curte no Facebook. Parece fácil, mas se você pensar que nem todo mundo é tão explícito, e a gente não está falando baseado no que a pessoa escreve no Facebook ou no que ela compartilha. É só baseado nas páginas que ela curte. E aí eles discutiram isso, dizendo que era um dado bacana, porque você imagina isso na mão de uma empresa que quer fazer propaganda para ela achar o público-alvo, direcionar, isso seria muito, muito interessante. Como que o algoritmo sabe, o algoritmo sabe que a página da Folha, por exemplo, é liberal ou é conservadora, por exemplo, para poder classificar? Como que ele sabe? Ou ele usou umas iscas, ou ele jogou umas coisas, isso aqui, você dá like ou não? Aí dá para saber. Agora, usar as coisas aleatórias que tem no Na verdade, assim, é o contrário, né, Fafá? A maioria das pessoas que dão like nessa página são democratas. Então, a partir dessa informação, você prediz Exatamente. os outros. O algoritmo, algoritmos desse tipo, eles geralmente aprendem, mas eles precisam de um input humano. Isso. Você diz, esse grupo de pessoas é desse jeito, esse grupo de pessoas é desse outro jeito, tá aqui o que elas gostaram. Pronto. O algoritmo aprende o comportamento dessas pessoas que foram colocadas lá já com todos os parâmetros preenchidos. A partir daí, eles vão classificando as próximas. Perfeitamente. Agora, o que eu fiquei chocado foi de raça, de dar 90%. E no paper mesmo, isso não estava na notícia, mas eu fui ler o paper, a predição mais, assim, avassaladora que o algoritmo fez foi o de orientação sexual. Porque de todas essas páginas, menos de 5% das pessoas elas estavam ligadas a algum tipo de grupo específico de uma orientação sexual específica. Mas o algoritmo foi capaz de predizer com 80% de acerto a orientação sexual das pessoas. Então considerando que 85% das pessoas são héteros, não sei se essa relação foi muito boa, porque eles podem ter previsto que todos eram héteros e a estatística dá mais ou menos essa. Tem que ver não o que eles acertaram, mas o que eles erraram. No paper não tem todas as coisas, tabelas, mas é muita informação, quantidade absurda. Muita coisa ele não conseguia predizer, tem lá nas tabelas coisas com menos de 50% de chance, mas muita coisa, quando ele era curado com 80, 85, 90% de acerto. Pesquisadores da Universidade de Guelph, no Canadá, estão tentando desenvolver um novo tipo de seda a partir da gosma de uma enguia. A enguia, quando é atacada, libera proteínas que, em contato com a água, transformam um volume imenso de água numa gosma bastante pegajosa. Que a sua pesquisa envolve pegar essa gosma que essa enguia produz, secar, ou seja, tirar a água da gosma, deixando só as proteínas, e trançar, fiar, igual se faz com algodão e com até a seda, fazer um tipo de tecido que está sendo descrito como um tecido futurístico, que é sempre uma boa descrição para qualquer coisa. O que não existe ainda, por definição, é futurístico.
Então, as manchetes são: pesquisadores tentam criar roupas futurísticas a partir de gosma de enguia. Mas qual a vantagem dessa roupa? Parece com seda, tanto quanto poliéster, com a vantagem de que, ao contrário de poliéster, não é feito de petróleo. É um tecido que seria natural, de uma fonte inesgotável, até quando matarmos todos os peixes bruxas, que eu não sei se eles se reproduzem em cativeiro. Eles são cegos, têm mandíbulas afiadas e são enguias. Então, estão muito bem de relações públicas. Então, acho que estão só tentando aproveitar pelo menos uma característica boa que esse indivíduo tenha, que é essa gosma feita de proteínas que podem ser fiadas e virar tecido um dia. Só tem dois jeitos do animal sobreviver hoje em dia. Ou ele ser fofo, ou ele ter um fim para a indústria. Então acho que é uma boa aí pro peixe bruxa. Pro peixe bruxa vai ser bom. Daí a importância dos porcos, que geram não só bacon, como insulina. Eu tô tentando... Sabe o que eu tô imaginando? Um balde gigante, um tanque gigante, cheio de peixe bruxa. Alguma coisa puxando aquilo tudo e aquela gosma virando fios entrando em teares, assim, gigantes, que não tinha antigamente. Como que... Eles querem fazer uma campanha de esse bicho aqui não é só feio, ele é também útil. Mas daqui que o petróleo realmente acabe e o poliéster pare de ser produzido, a China já vai ter tomado conta do resto do mundo e o bicho da seda vai ser imbatível na produção de tecido. Porque a minha outra pergunta era essa. Qual o problema de usar bicho da seda? Eu já disse, de criar, o bicho corre pouco? Corre muito? Ele é um comunista vermelho, safado, chinês. Não dá pra fazer gelatina com esse negócio? É uma gelatina, é um tipo de gelatina, uma proteína misturada com água. Que então, não tem aplicações na indústria alimentícia? Desde que ninguém saiba de onde está. Se bem que geleia de mocotó é uma coisa bastante consumível. Todos nós sabemos que geleia de mocotó vem das patas dos gatos, vem das patas dos bois. Mas gelatina também, que todo mundo acha linda, adora dar pras crianças, a parte mais nojenta do bicho é o que vai fazer gelatina depois. Eu não diria a parte mais nojenta do animal, mas vem da sua beleza interior. Bem interior mesmo, que é feito de tutano dos ossos. Essas foram as notícias de hoje. E nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau!